Rondônia, onde hoje, para concluir, quero aqui, em nome do povo de nossos estados, os democratas, os progressistas, que querem a paz e a terra naquela região, para que o Estado brasileiro possa agir energicamente contra o latifúndio e contra aqueles que não querem a paz no campo. Muito obrigado. Só anunciar aqui a presença do senhor Carlos Moura na Comissão Brasileira Justiça e Paz. Cadê o Carlos? Tudo bem? Anunciar também Yolanda Rocha, do Simpro de Distrito Federal, Jussara Ramos, representante da Confederação das Associações de Servidores do INCRA, o Gilberto, da Comissão Brasileira Justiça e Paz, da CNBB, Pedro Gontijo também, o padre Hernani, nosso companheiro lá da CNBB, representante da CNBB, o Maurício Neves, que é assessor legislativo da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado pela presença. Informar que já passaram mais de 20 senhores deputados de 14 estados aqui pela nossa reunião, que mostra a importância da reunião. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Gabriel Wade, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. A segunda mesa nós teremos representando o Ministério da Justiça, da Secretaria-Geral da Presidência, da Secretaria de Direitos Humanos, teremos representante da AMB e o representante do Movimento Eldorado Carajás. Então, tem a palavra o doutor Gabriel. Deputado João Paulo Cunha, parabenizo Vossa Excelência e a Comissão de Constituição e Justiça por esse diálogo, esse debate tão importante para a sociedade brasileira, que é justamente a violência no campo. A deputada federal Manuela Dávila, aqui minha conterrânea também, estava na abertura da sessão, o deputado federal Luiz Couto, também um defensor dos direitos humanos, que convocou a realização dessa reunião, Dom Ladislau Biernazzi, é muito importante a presença da igreja aqui nesse momento, nesse debate, Francisco Batista da Silva, representante do movimento camponês Corumbiara, também aqui presente, e a senhora Glauceli Ramos, deu uns depoimentos mais bonitos que eu já ouvi em toda a minha vida, né? Teve seu pai assassinado de forma covarde, né? E crime esse que não pode realmente ficar impune, né? E é justamente isso, Glauceli, que nós, juízes federais brasileiros, queremos, porque a justiça hoje no Brasil, para combater esses crimes no campo, contra o camponês, contra o trabalhador da terra brasileiro, não tem funcionado. Por isso que os juízes federais brasileiros estão aqui para propor uma alternativa, que é a federalização dos crimes contra os direitos humanos. Tenho certeza que esse número vergonhoso de 98% de casos de impunidade no estado do Pará, com a federalização nós temos as condições, em parceria com o governo da presidente Dilma, com essa casa, com o Ministério da Justiça, através da federalização desses crimes, acabar com a impunidade ou diminuir a um índice muito próximo do zero. Os juízes federais estão preparados para isso. Esses números de 219 mortes no Pará foram 180 situações de crime que geraram apenas 4 processos. Isso é um número absurdo. Não é à toa que a Comissão de Direitos Humanos da OEA sancionou o Brasil 3 vezes por descumprimento contra os direitos humanos no nosso país. E o nosso país está com a imagem arranhada, inclusive no exterior. O principal é a morte dos nossos trabalhadores, aqui evidentemente é isso que nos preocupa, Dom Ladislau. Mas e a imagem do nosso país no exterior, como é que fica? Como é que fica a imagem do nosso país no exterior? Nós vemos que não é um problema apenas do estado do Pará. No estado de Rondônia, tivemos 71 mortes nos últimos anos. No Mato Grosso, tivemos 50 mortes e a impunidade, segundo números que vêm do próprio governo federal, chegam a mais de 90%.
É bem verdade que a JUF lutou muito pela criação da na emenda constitucional 45 para a possibilidade do deslocamento de competência, esse incidente que foi criado, para que fosse deslocada a competência da Justiça Estadual para a Federal. Mas esse incidente é muito demorado. Para se ter uma ideia, ele foi criado em 2004, apenas um caso, que foi julgado em outubro do ano passado, do líder Manuel Bezerra de Matos, inclusive advogado que foi assassinado porque denunciou grupos de extermínio de trabalhadores rurais em Pernambuco e na Paraíba, foi o único caso em 7 anos em que esse deslocamento foi decidido pelo STJ. Inclusive o caso da missionária Dorothy Stang foi indeferido, o deslocamento de competência. Então, na realidade, nós estamos propondo que a apuração desse crime se dê pela Polícia Federal. Porque a Polícia Federal, ela é uma das melhores polícias do mundo, ela tem um serviço de inteligência, que é referência, ela está bem armada, está bem estruturada para apurar esses crimes, para elaborar os inquéritos policiais. E esses inquéritos policiais devem ser denunciados pelo Procurador da República, que é do Ministério Público Federal, porque ele está longe do local do crime, ele tem segurança, logo ele pode denunciar com independência esses crimes. E o juiz federal, ele é um magistrado que ele é testado, quando ele faz concurso, ele é obrigado a estudar direitos humanos. E realiza periodicamente, né, cursos de aperfeiçoamento, e muitos dos quais ele volta a estudar direitos humanos. Então, o magistrado federal ele é um técnico na área desses crimes dos direitos humanos. E mais, a Justiça Federal no nosso país hoje está informatizada, o que gera um processo mais rápido, inclusive com audiências de teleconferência. Isso realmente é muito importante. E o que prova o que os juízes federais estão fazendo no nosso país é nós observarmos que os grandes líderes do narcotráfico, do crime organizado internacional, líderes do PCC, do Comando Vermelho, foram todos eles condenados por juízes federais. É evidente que a federalização dos crimes dos direitos humanos é um imperativo, uma exigência social. Aqui, os próprios trabalhadores aqui presentes, nós podemos observar, muito obrigado, nós podemos observar que há uma convergência na sociedade, nesse diálogo positivo, né, de avanço. Nós devemos deixar corporativismos de lado, devemos pensar no benefício da sociedade. É uma vergonha para o nosso país o que está acontecendo. E mais, tem um outro argumento muito importante. Essas sanções, quem recebe, internacionais, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, quem recebe a sanção é a União. Quem é sancionado é a União, não são os Estados. Não é o Judiciário Estatal, não é o governo dos Estados, não é o município. Quem sofre as sanções internacionais pela impunidade, em decorrência da impunidade, é a União Federal. Por isso, nada mais justo que exista uma federalização desses crimes. E mais, é evidente que outras questões também nós estamos trabalhando aqui no Congresso Nacional, como a aprovação da PEC 438, que acaba com o trabalho escravo no nosso país. Ou seja, para aqueles criminosos, aqueles bandidos que exploram o trabalho escravo, percam a sua terra sem direito à indenização. Essa é uma medida, Dom Ladislau, muito importante. Nós precisamos, em verdade, resolver este problema no nosso país. De forma que nós estamos propondo uma alternativa. Os 2.000 juízes federais do Brasil estão dispostos a botar estes bandidos na cadeia. E se a impunidade hoje chega a quase 100%, eu tenho certeza que nós, como fazemos com o crime organizado, os grandes líderes do crime organizado, as lideranças vão se renovando, mas vão sendo presas. Tá? Nós temos certeza que os juízes federais do Brasil estão dispostos e preparados para botar esses bandidos
que tem vitimado o trabalhador brasileiro e gerado uma grande vergonha internacional para o nosso país na cadeia. Nós estamos propondo isso e queremos trabalhar junto com o Congresso Nacional, com o governo, com o Ministério da Justiça para buscar essa alternativa. Muito obrigado. Com a palavra... Tá. Então, com a palavra agora, o doutor Gersino Silva, ouvidor agrário nacional. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu vou pedir permissão para falar fora aqui da mesa. Boa tarde a todos. Nós vamos apresentar, em primeiro lugar, as causas